Hello, good morning, folks! Coffee in English, episódio número 5. E hoje, essa criatura acordada desde as 4 da manhã. Me ajudou hoje, né? Sim. Ajudou, né? Então, tá bom. Tá acordado desde as 4 e vai... Eu que acordei. Ou vai ajudar ou vai atrapalhar hoje, um dos dois, né? Beleza? Galera, hoje... Conforme o combinado, nós vamos aprender mais 15 palavras, como sempre, tá? E vamos aprender lá na sequência as 25 palavras mais usadas no inglês, então hoje teremos mais 5. Nós vamos aprender mais 2 homofones. O que são homofones? Palavras escritas de formas diferentes, porém têm a mesma pronúncia. Nós também vamos aprender mais 3 verbos irregulares, lembrando que verbo irregular muda o teu nível no inglês. Posso Ok? aprender, então, 23 palavras, Terry? Como assim 23? 23. Antes era 15, daí a gente vai aprender mais 5, daí fica 20, daí Não. você falou mais 3 irregular verbs, aí fica 23, não é? Sim, você está contando, né? Você está fazendo a soma. Problema não, tá? Mas vai dar certo. No final, você conta e soma tudo, tá? Você faz uma conta ali para mim depois. Sim. Imagina assim, ó, são 15 palavras por dia, nós já estamos no episódio 5. Faz a conta aí e me diga quantas palavras eles aprenderam até agora. Nós vamos aprender mais 3 verbos irregulares. Agora o Theo vai fazer o cálculo aqui, o assistente hoje. Nós vamos aprender mais 2 palavras de false friends. O que são false friends? Falsos cognatos. E são palavras que parecem, são muito parecidas, são totalmente parecidas com em português, porém, em inglês, elas têm um significado muito diferente, tá? Outra coisa serão os phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são palavras tipo assim, go on, go in, go off, call on, call in, call out, tá? 83 palavras isso. E essas palavrinhas, os phrasal verbs, normalmente são as responsáveis pelas frases que o pessoal fala assim, ó. Ah, estudei inglês 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e depois eu fui para os Estados Unidos, ou Inglaterra, ou qualquer outro país, e eu não consegui entender os nativos. Qual que é a situação? Esses phrasal verbs é do dia a dia, é das conversas informais, a maioria deles, tá? E por não estudar direito, por isso que a pessoa chega nesse nível e fala esse tipo de frase. Ah, não consegui entender os nativos. Ou você não estudou direito, ou a escola não te passou tudo que precisava passar. Não tudo, completo. Mas uma boa parte desses phrasal verbs precisava ser estudado na escola para você se acostumar a falar isso daí. E também vamos aprender gírias, mais 2 gírias, fechando um pacote de 15 palavras. Ok? No link na bio, você tem um link para o Zoom, tá? E você tem vai ter onde você terá uma experiência melhor aqui pelo Zoom, porque aí você vai ver a minha tela aqui. Falando nisso, deixa eu liberar a tela aqui, o compartilhamento. Enquanto meu pai trabalha nisso, é hora do show do Theo. Ah, vai ter show do Theo? Assim, O que que o Theo vai fazer? o Theo vai te ensinar 16 palavras. Ah, vai ter mais uma palavra hoje? Essa eu dei, não sei. Quer que eu comece pelo A? Entendi. Quer que eu comece pelo A? Como assim começa pelo A? Aqui está Ah, você vai usar um dicionário. nosso maior assistente. O dicionário escolar inglês. Tudo bem. Eu Quem chegou tenho lá? inglês e português. Manda um oi pro Góis. Oi, guys!
Manda um oi pro Góis. Chegou bem na hora do show do Theo. No show do Theo. Eu disse que já, Tá bom. Espero que eu esteja escutando você aqui nesse microfone aqui. Então, vamos lá. Galera, qual que é o tema de hoje? Deixa eu só... Eu estou abrindo umas telas aqui que é para o pessoal do Zoom ter uma experiência melhor, tá? E qual que vai ser o tema de hoje? Hello, guys, how are you doing? O tema de hoje vai ser como ter resultados em 30 dias. Quando você compra o meu curso, eu falo assim para o aluno, ó, se você estudar durante 30 dias seguidos, 30 aulas, 30 dias, eu mudo o teu nível. Essa é a promessa. E o que acontece? A maioria não faz. Quem faz é porque está focado. Quem faz é porque está focado. Depois você ficar focado, o propósito de você aprender inglês, ele tem que ser forte. Não a motivação. Você não vai acordar feliz e motivado, assim, alegre, todos os dias. Tá? Pega o exemplo, se você vai para a academia, você sai para fazer uma caminhada de manhã, alguma coisa assim. Você não sai feliz, cantando de manhã. Você não faz isso, tá? Agora, o que te motiva a acordar todo dia são os resultados. O que te motiva a você fazer aquela tarefa regularmente, diariamente, são os resultados. É isso que motiva uma pessoa. Resultado, não fazer aqueles mantras ou ficar falando alguma coisa. Resolve alguma coisa aquilo lá? Se você não estudar, se você não praticar, não resolve. Então, não é só o mantra, a palavra, você acordar de manhã, fazer uma oração, falar, Deus me abençoa hoje, e manda ver na tua oração lá, só que aí depois você não faz a sua parte, não vai adiantar nada. Então, é um conjunto, tá? Para você ter resultados em inglês, vamos focar só no resultado em inglês. Para você ter resultados reais em inglês, o segredo é diário. Contato diário com o idioma. Em alguns momentos, um contato mais sério, estudando, sendo curioso, anotando, escrevendo, fazendo tudo o que for possível para você adquirir conhecimento naquele idioma. Porque o que vai ser o aprender inglês? Você vai simplesmente substituir o que você sabe falar em português e trocar por inglês. Só que, para isso, não vá se iludindo nesses cursos que oferecem. Você vai aprender inglês em 2 semanas, vai ser fluente em 2 semanas. Você vai aprender tudo aí em 6 meses, 32 horas. Não existe isso. Aprender um idioma, você só inicia o curso, o projeto, a jornada e tudo mais. Nunca mais vai acabar. Nunca mais vai acabar. Nunca, não. Porque sempre, você não é nativo. Você vai estar lendo material em diferentes locais, sites, revistas, livros, tudo mais. Você vai ter que cercar a tua vida de algo em inglês. Tá? Nós vamos falar mais disso ao longo da aula aqui. Para você praticar todos os dias, para você ter resultado. Porque senão você desanima. Espera aí, deixa eu terminar aqui. Galera, eu tenho uma coisa para ensinar vocês. Vai. É uma coisa que vai ajudar muito meu pai. Primeiro, meu pai vai ganhar muito dinheiro. Ah, vou? Que bom. Porque vocês vão aprender inglês. Claro, em 30 dias. Sabe como? Ah,
aqui só o básico. Pensa. Você quer emagrecer, porque você come muito fast food e tal. Então, deixa o fast food em um lugar onde você nem toque. Então, você vai emagrecendo. Agora, se você quer engordar, também, porque eu sei. Você tem que colocar comida de muitas gorduras perto de você. Então, se você está querendo alguma coisa, deixe perto de você. Se você não está querendo uma coisa, deixe longe de você. Então, se você quer aprender inglês, deixe dicionários, livros, qualquer coisa em inglês. E também assistem inglês. Assistem em inglês. Uma coisa que minha mãe faz quando a gente assiste filme. Meu pai e eu entendemos inglês, mas minha mãe não. Então ela lê a legenda do filme. Fazem isso. E vocês logo vão conseguir falar inglês em 30 dias. Muito bem, a promessa é muito boa. Você vai ter mais conhecimentos. Você não aprende tudo em 30 dias. Você pode ter mais resultados, certo? Agora eu me perdi um pouco no que eu estava falando aqui, tá? Me perdi um tantão aqui. Você ajudou, então. Muito obrigado, você ajudou. Ô, Góis, ele ajudou, né? Foi boa o comentário, né? Foi bom, né? Deu boa, né? Ó, continuando. Agora vamos pegar o fio da meada de novo. Você precisa cercar a sua vida do idioma inglês, para que você continue a aprender constantemente. O que muitas vezes eu fiz? Logo no início, quando eu estava estudando, esse piá me acordou 4 horas da manhã, cara. E era para eu acordar, era para acordar 4h30, mas ele já me acordou 4 da manhã. Aí. Ó, você precisa cercar a tua vida com coisas em inglês. O que seria cercar o teu cotidiano com coisas em inglês? Calma um pouquinho, já vou explicar agora. Pega o teu celular, coloca no idioma inglês, já escalando os engajamentos. O Góes escreveu assim, ó, já escalando os engajamentos, parabéns. O fundamento sobre como conquistar os resultados está correto. Os melhores neurologistas confirmariam. Muito bem, obrigado, Góes. Ó, como seria cercar a tua vida com o idioma inglês? Você pega o teu celular, coloca no idioma inglês. O WhatsApp, na hora de mensagem, ele não vai te perturbar muito ali de correção. Por exemplo, eu uso português e inglês no WhatsApp, porque eu falo com os alunos, o aluno quer começar a estudar comigo, e aí eu não tenho como ficar conversando com ele em inglês, obviamente, porque ele não sabe. Só que o WhatsApp ele vai se acostumando ali com essas duas conversas, ele não fica te corrigindo o tempo inteiro. E também você pode pegar e configurar o corretor dele. Não colocar ele assim muito no nível, acho que é nível 3, uma coisa assim, que ele fica muito corrigindo tudo toda hora, porque senão ele vai se perder. Ele vai te atrapalhar, não vai nem se perder, ele vai estar fazendo o que foi programado para fazer. Então, você pega o teu celular, pega o teu computador, coloca em inglês. Nunca, em hipótese alguma, você assista filme legendado. Desculpa, dublado. Tá? Não assista filme dublado. Aí você pode brincar de duas formas com os filmes ou séries. Você pode pegar, você tem uma série favorita, tá? Você assistiu, curtiu, ótimo. Coloca lá em inglês, legenda em português. Beleza. Depois você vai assistir, um exemplo, você assiste novamente aquele episódio, coloca tudo em inglês, e vai olhando na legenda ali tudo mais para você se entender. Para você pegar, ele falou tal coisa, eu lembro dessa frase aqui e tal, porque você já assistiu a primeira vez.
tá? Você já assistiu a primeira vez, então agora é só assistir novamente para aprender, tá? Oi, Mariana. Mariana, 5h20, mais ou menos, eu já mandei material para você, tá? Eu já mandei o material ali para você, conforme combinado. Tá bom? Logo vai ser a hora do tempo, então fique atento. Ensinar as palavras e nas O Theo tá a 1000 por hora, desde as 4 da manhã, gente. Ele está ocupado. Tô coitado. Aí você faz eu me perder aqui toda hora, Theo. Você está me ajudando. Obrigado. Obrigado. Para assistir uma série, você faz assim. Você assiste ela legendada a primeira vez, tá? Com legenda em português. Na segunda vez, você vai estudar focado como aluno. Então, você coloca inglês, inglês. E faça as suas anotações, repete, volta. Faz as suas anotações. Você está estudando para aprender. Você está estudando como aluno, pesquisador. Tá? Não é o estudar. O estudar, às vezes, é uma palavra que às vezes fica chato. Você está aprendendo, você está investindo em você, tempo e conhecimento. Está adquirindo conhecimento, em troca você está dando o seu tempo, que é tão precioso. Você também pode assistir em português aquela série e coloca a legenda em inglês. Assiste partes dessa forma, porque você vai ver na tradução. Aí o cara falou um negócio lá e a tradução está meio diferente. Aí você vai querer saber o porquê. Lembra que você está pesquisando. Você não vai assistir a série de novo, porque você já assistiu uma vez. Então, você está pesquisando. Isso é uma forma de você manter contato com o idioma. É uma forma mais prazerosa, porque você está assistindo uma série. Outra forma muito boa de estudar, e eu recomendo bastante, é música. Tá? Assista. Escute uma música, memorize uma música por semana, mas é memorizar a música inteira, é cantar junto tudinho, é saber o que você está cantando, prestar atenção na pronúncia, tá? É tudo isso. Isso, ó. O Theo, uns 4 anos atrás, ele tinha uns 5 anos mais ou menos, tinha uma musiquinha. Sorry. Tinha uma musiquinha que só falava nomes de animais de A a Z. E era só peixe. Tá? Era só peixe. Ah, tinha capivara, mas era mamífero que vai para a água lá. Mais ou menos isso. Animais marinhos, mas tinha uns coisinhos diferentes ali, mas que pulavam na água. Mas não vem ao caso. Era de A a Z. Essa música acho que dava uns 4, 5 minutos. 3? Hoje não vai dar para exagerar nada aqui, porque o Piá está no meu lado aqui. Já falou que eram 3. 3 minutos, então. Então tá. Sim. 3 minutos de música falando os animais em ordem alfabética. E ele memorizou a música inteirinho. Então ele ficava brincando com os carrinhos dele, com os brinquedos dele, e cantando essa música. Eu nunca consegui cantar essa música. Primeiro, porque eu não fui em cima ali mexer na música, pegar e fazer igual ele fez, né? Escutava várias vezes, ia cantando passo a passo, tá? A parte mais difícil de eu decorar naquela música é daquela do H. Acho que era aqui. Fala de novo essa palavra. Nuca, aqua, Runo, runo, nuca, 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 aqua, apuá. Aí você pode falar, mas esse join dessa palavra não é em inglês. Só que esta palavra é em inglês, ela é do Havaí e é o nome de um peixe na região ali do Havaí. Esta palavra é considerada uma das palavras mais difíceis de se pronunciar no idioma inglês. Como que eu sei isso? Ele conseguiu. Como que eu sei isso? Eu estava no site do New York Times, uma entrevista lá com um cara
e eu não lembro o nome dele. Hello, Camila, seja bem-vinda. Estava no New York Times e tinha uma entrevista com uma pessoa que era uma das únicas pessoas que conseguiam pronunciar todas as palavras num dicionário inglês. E aí ele foi explicar, né? Foi explicar na reportagem, ele falava de onde vinham as palavras, por que certas palavras eram mais difíceis, por que outras eram mais fáceis e tudo mais. E nesta reportagem ele falou, a palavra mais difícil de pronunciar e ele falou essa do nome do peixe. Só que na hora que ele falou a primeira vez, ele errou. Aí ele, opa, errei. E voltou e fez novamente. Quando ele falou isso, aí eu lembrei da música dele, da música que o Theo cantava. Eu falei, nossa, tá lá aquela palavrinha que eu nunca sabia o que era. Porque como eu não ficava assistindo junto com ele, quando os caras falavam rano, rano, nuco, nuco, apu, a, eu pensava que era tipo assim, alguma coisa assim, parecido com isso. E não fui prestar atenção no detalhe da palavra. E aí foi muito interessante descobrir isso. Então, música, pegue uma música por semana, no mínimo, claro, e então, aí você atrapalha. Pegue uma música por semana, pegue a letra e cante essa música. Ah, professor, mas eu vou enjoar. Mas você vai aprender algumas palavras. Não tem como errar, tá? E manda ver. Pega uma música por semana, tá? Outra forma de aprender. Você precisa escrever, montar frases. Você precisa entrar num grupo do WhatsApp com um amigo, ou no grupo, por exemplo, tem algumas pessoas aqui que são da mentoria. A mentoria os de hoje são todos da mentoria de quinta-feira. Normalmente eu coloco algo lá no grupo para eles praticarem. E o grupo está aberto para eles praticarem. Tanto é que na última aula eu falei, galera, vocês precisam praticar dentro do grupo. Faça uma frase referente ao teu dia, dá um bom dia, fala como foi o seu dia ontem. Esse é um exercício bem legal. Todo dia você escrever como foi o teu dia anterior. Ah, mas é a mesma coisa todo dia. Mas tem um monte de verbo, um monte de ação do dia anterior ou do teu dia a dia que você ainda não memorizou, se você é iniciante. Então, escrevendo essas palavras, essas frases, você vai começar a memorizar tudo isso daí, tá? Eu tive uma experiência com uma aluna que ela fez assim, ela fazia aula uma vez por semana comigo, só que ela não tinha tempo para estudar. Então, uma hora com o professor ali, ela ia entender algumas coisinhas, mas depois ia passar muito tempo sem ela estudar inglês de novo. Aí, nas conversas, nós sugerimos o seguinte, ela sugeriu e eu tinha o horário ali para fazer, então eu comecei a fazer. Ela trocou aquele horário de 1 hora por meia hora por dia. Aí o que aconteceu? Por praticar todos os dias, ela começou a melhorar, ela começou a falar, ela começou a ter aula de conversação mesmo, porque antes, o que acontecia? Ela fazia aula comigo, tentava falar, eu explicava certas palavras e não rendia a aula, porque ela só ia conversar de novo na outra semana. Quando ela começou a fazer diariamente, o que aconteceu? Pela ciência, pela neurociência, quando você pega algo, você estuda algo, e em menos de 24 horas, você tem contato com aquilo novamente, você tem X porcentagem de gravar aquilo muito mais do que as outras coisas. Por isso que, falhou a voz, o segredo do inglês não está no método. O segredo do inglês não está no professor. O segredo do inglês está na prática diária do idioma. E aí, quem movimenta essa prática é o aluno. Eu não posso estudar por você, o professor não pode estudar por você. Se você não fizer a tua parte, é um sistema de troca, tá? Imagine assim, um sistema de troca. Igual casamento.
O marido dá 50%, a esposa manda 50%. Manda não, né? Ela faz a troca. Errei aqui. O marido vem com 50%, a mulher vem com 50%. E assim há uma troca. Quando dá pau, o que acontece? Alguém está dando mais e outro está dando de menos nessa troca. Igual da empresa. Você dá 50%, a empresa 50%. Você trabalha, a empresa paga o salário, ele te dá condições. No inglês é isso. O professor, o curso, o que já existe por aí, te oferece 50%. A outra parte é você que faz. Eu tenho aqui ó, o Everton, que entrou aqui agora. Oi, Everton, tudo bem? Já quase vamos bater nosso recorde hoje, gente. Se vier mais uma pessoa, batemos o recorde. Aí vamos para 5, hein? Oh, beleza! O Everton já falou, ali é 100%, é a mulher que manda. Não, finge que você manda. Não precisa nem escrever, senão o pessoal descobre. Se ela descobrir, ferrou, cara. Ó, me perdi aqui, Everton. Perdi no negócio que eu estava falando. Tá, agora não foi culpa do Theo. Ah, ai, graças. É, essa troca, gente, o que faz acontecer é você, tá? Eu tenho aqui pessoas focadas, ó. O Góis e a Camila. Ano passado, eles eram um tipo de aluno. Esse ano, totalmente diferente. Eles só não conseguiram mais resultados porque não fizeram mais ainda do que podiam. Mas será que eles podiam? Cada um tem que analisar a sua própria vida. Quanto que eu dei? Eu dei o meu 100% neste projeto? Sim ou não? Você que entende, você pode conseguir mais resultados ainda. O Everton aqui começou por indicação de uma outra pessoa e ele está se sobressaindo. Cada vez ele está melhorando. Mas o cara é curioso. Ele não deixa passar nada das coisas que eu coloco no grupo. Ele quer saber tudo, ele quer saber, mas por que essa palavrinha? Mas o que ele faz? É um negócio que o Everton faz que é bem legal. Primeiro ele tenta imaginar o que pode ser, ele conecta uma coisa com a outra, depois ele vai tentar ver no dicionário. É isso aí. Primeiro você imagina e depois você vai para o dicionário ver a resposta. Quando ele não entende ali mesmo, porque tem uns macetes para você poder achar as coisas no dicionário. Na live passada, eu expliquei um pouquinho disso, por cima ali, tá? Mas tem um macete você descobrir uma palavra no dicionário. Às vezes ela tem uns truques ali, tá? Mas ele vai atrás, quando não consegue, ele pergunta para mim. Ele é curioso e vai até o fim ali para descobrir. Parabéns também. Os outros... Ah, tá. O Theo está falando que 6h20 é a hora dele. Ele vai ensinar 5 palavras para vocês e depois eu vou ensinar algumas palavras para vocês também, tá? Então vem aqui, Theo, senta aqui, fica aqui comigo. Por que você tirou o pijama, Pia? Não é que eu tirei, eu tô com 2 pijamas. Ah, então tá. Então pega lá a tua anotação. Então vamos lá, gente. Para interagir, a hora que ele falar, vocês escrevem a palavrinha aí, tá? Então, hora do Theo, que está acordado desde as 4. É 6h20, você tem 4 minutos, 10. Então vai. Ah, é 6h20 o teu horário, é isso? Sim. Ah, então tá bom. Então tá, volta para lá. 6h20 é a hora do Theo, tá? Galera, então eu vou fazer aqui, ó. Vou passar 5 palavras aqui que é da minha hora, do meu horário. Então tem a hora do Theo, tem a hora do professor. Ó, existem as 1000 palavras mais utilizadas no inglês. A ideia desse projeto aqui é eu continuar o ano inteiro. Fazer um ano, fechar um ano, tá? Com isso, a gente vai aprender mais ou menos 4.000 palavras aqui, uma por uma. Ah, mas eu vou aprender? Não, você vai ter contato e depois você vai praticar e vai fazer a tua parte, tá bom? Aí que vai fazer a diferença. Então, aqui, ó, 5 palavras de hoje. O verbo to be, então a palavra be, que quer dizer ser, estar, e agora
mais um detalhezinho aqui, porque é impossível você sair daqui sem aprender algo. O verbo to be também significa ter, para idade. Então, quando você fala assim, eu tenho, por exemplo, o Theo mês que vem vai fazer 10 anos. Então, quando ele fala assim, eu tenho 10 anos, ele não pode falar I have 10 years. Ele não pode nem falar I have 10 years, ele tem que falar I have 10 years old. Ou então ele fala I have 10. Só que have, have 10 é errado. Em inglês, você fala que você e to be. Então, você fala I am 10 years old. I am 10. Você não pode falar I have. Então, o verbo to be significa ser, estar e ter para a idade. Por enquanto, é só isso que você precisa saber do verbo to be. Aí nós temos a palavra... you have hair. A palavra this. T-H-I-S. T-H-I-S. Significa esse, esta, este, esta. Isso, isto. Tá? Quando que você usa this? Ó, this, tem TH, a língua vai para cima aqui atrás dos dentes, tá? E às vezes vai aparecer um pouquinho, ela sai um pouquinho, ó. This, ok? This. Esse this é sempre para algo que está perto de você. Outra palavra, from. From é de, o significado é de origem. Tem a palavra of, of. Essa palavra é de, mas não é de origem. É de algo. Por exemplo, uma caixa... algo é parte de outra coisa ali, por exemplo, a part of something, por exemplo, a part of the car. Então, algo que é parte de outra coisa. Já está mexendo? Se começar, vai dormir. Outra palavra, I, que significa eu. Qual que é o detalhe dessa palavra? Em qualquer momento da frase, a palavra I, quando você for falar eu, ela tem que ser em letra maiúscula. E ponto final. Outra coisa, agora o verbo have. O verbo have significa ter... Calma. O verbo have significa ter, comer e beber. Tá? Não é só ter. É por isso que a palavra have está relacionada com os verbos relacionados a refeições. Tá? Por isso que ele aparece ali, porque é comer. Então, se você falar have a Coca-Cola, você está falando que você toma uma Coca-Cola, não que você tem uma Coca-Cola. Simples assim. Tá? Vamos deixar aqui a hora do Theo, senão ele não vai me dar sossego. Vem, então. Senta aqui. Não, senta comigo. Senta comigo que eu estou com o microfone aqui. Tá? Vamos lá. Então, vai falar quantas palavras? 4 palavras, vai. Qual que é a primeira palavra? Graduate. Graduate. Alguém entendeu essa palavra que ele falou? Consegue escrever ali? Repete. Graduate. Graduate. Vê se alguém entendeu o que ele falou ali, escreve ali. Vamos esperar um pouquinho. Tem um delay ali no Instagram. E vamos aguardar o pessoal escrever para ver se alguém entendeu. Se você não entendeu, aí você coloca no ali e está tudo bem. Não. Mas se todo mundo fala no, aí você dá fala outra palavra, depois a gente volta no graduate, até eles responderem ali. Qual que é a outra palavra? Dinner. Ah lá, Camille não entendeu. Tá? A Mariana não entendeu e o Everton não entendeu. Agora, graduate... Ah, não, é hotel. Explica o que é graduate. Graduate é tipo se formar na faculdade. Se formar na faculdade. Isso, ó, o Góes também não entendeu. Então, graduate é se formar, graduar na faculdade, tá? Nós vamos poder escrever ali, né? Mas depois eu mando isso para vocês lá, a gente vai ter aula quinta-feira, a gente fala sobre isso. Agora, outra palavra. Espera aí. Quem quer se formar no inglês?
Aqui é uma faculdade, gente. Ah, é? Quem quer? Quem quer responde sim. Ó, tô ensinando passo a passo, piada, que os dias ele vai... Ó, o Góis já respondeu da outra lá, ó. Ele já foi ligeiro na outra lá. Parabéns, guys. Daqui uns dias eu vou ficar dormindo, cara. O Theo vai fazer a live inteirinha aqui. Olha lá. O Everton tá bem focado. O Góis também, a Camila. A Mariana tá online ali. A Mariana, a gente tem que ficar pegando no pé dela toda hora, gente. Toda hora ali ela tem que... E ela é boa no negócio, ela só não está focada ainda. Escutou, Mariana? Focar. Focar, você vai ser a melhor lá na tua turma, lá da escola, tá? Você vai ver, você vai arrebentar lá, mas você tem que fazer a tua parte. Vamos lá, outra palavra. Então, ele falou, qual que era a outra ali? Dinner. O dinner, o Góis respondeu ali que é... Ó, o Góis, só que é o seguinte, o dinner, ele não é o verbo jantar. Ele é a janta. É a refeição, o jantar, a refeição, não o verbo jantar. O verbo jantar é have dinner, ok? Outra. Lunch. Isso é fácil. Isso é fácil. Todo mundo vai responder ali. O lunch. Aí lembrando que o lunch também não é o verbo almoçar. Eles, eu respondi. I'm so sorry. Sorry. Vamos para a última. Depois eu Ah vou lá, dar a Camille respondeu. Olha lá. Ela acertou. É o almoço. Agora a última. A última, vamos ver. Só um avisinho. Depois eu vou dar Eles não entenderam, você falou baixinho. Eu vou dar umas faixadas nele. E se ele pegar a faixa, eu pego a cinta nele. Eita, nós. Vai lá. A última. Snack. Vai lá. Quem entendeu, escreve. Repete. Eu não vou falar... Não vou falar. Snack. Snack. Eu acho que essa eles vão acertar. Mas escreve em inglês, não é a tradução do snack. Eu acho que essa eles vão acertar, porque essa aparece muito nas propagandas, em alguns locais está escrito isso, Eles quando estão empinados. mas eles estão, ó, é que tem um delay ali, ó, demora um pouquinho. Eu acho que o mais concentrado de agora é o Góis. Por quê? Mas está todo mundo respondendo. Nem foi ligeiro, eu tô no graduate e quando eu falei dinner, eu já respondi. Então, eu sei que ele está focado, está todo mundo focado, senão o pessoal não acordava às 5 e pouco da manhã. Olha lá, o Góis falou que não pegou essa última aí, tá? Olha lá, o Everton vai dar um chutão. Eu sou goleiro. Ô, Everton, essa expressão chutar, não é kick. Kick é a ação de você usar a tua perna e chutar um objeto. Olha lá, o Everton acertou. Snack. Muito bem, Everton, isso aí, snack. E no chute ainda. No chutão, parabéns. Foi gol. Ah! Foi gol. Foi gol. Agora eu vou ter um comentário. Peraí, o snack, o que quer dizer snack? Lunch. Por que você está lendo se você sabe? O snack é o lanche, aqueles lanches entre as refeições. Isso é um snack, tá? A gíria sobre o verbo, essa expressão nossa, né? Deu um chute. Você deu um chute quer dizer que você tentou adivinhar. Você supôs algo. E isso daí, em inglês, é o quê? Guess. G-U-E-S-S. I'm gonna guess. Aí você fala que é o chutar. I'm gonna guess it. Guess it. A hora do teu é 10 minutos. Às 6h20 até às 7h30. Não, mas eu tenho mais coisa para passar, tá? Eu Por isso. preciso falar uma coisinha. O que você quer falar? Dinner, lunch, snack.
Tem uma coisa que algumas pessoas que não são essas, que acho que lunch é lanche, Continua? Explicação? mas lunch é almoço, snack é lanche. O lunch, dá para classificar ele como falso cognato. O que é um falso cognato? False friends. Uma palavra que é muito parecida do português, mas não é aquela tradução. Então, quando você fala assim, vou fazer um lanche, você não pode falar lunch, porque lunch é o almoço, ou almoçar. O snack é o lanche, uma comida entre as refeições, ok? I'm gonna have a snack, ok? Você poderia falar dessa forma. Agora, a gente está quase acabando o tempo, mas eu só vou dar mais um comentário sobre essa live. Off in English. Ou então, Fala mais alto, senão eles não vão entender. I don't even drink coffee. Why am I in the coffee in English? Ele falou, eu nem mesmo tomo café. Por que eu tomo coffee em inglês? É café. Agora deu ali, ó, porque eu preciso continuar várias palavras aqui, tá? E Muito assim, obrigado. sempre vou dar um comentário sobre as palavras que eu passei. É sempre isso. Isso mesmo, Evelyn. Isso mesmo. Não é Evelyn. Evelyn é a mãe dela. A Mariana está usando... a Mariana está usando... Muito bem, Mariana. Está usando Tá o perfil da mãe. Tá pegando. Ó, Mariana, o Theo acordou 4 horas da manhã para ajudar nessa live. Você precisa acordar cedo também aí. Manda ver. Eu sei que você dorme cedo. Tá? Então, assim, gente... 10. Sabe aquela expressão assim, quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa? Isso é muito real. Quem quer fazer, pega e faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Tá? Mariana, você é novinha. Ai, como eu gostaria de ter aprendido inglês na minha adolescência. Na minha adolescência, eu só jogava bola. Meu pai nem me passava nenhum tipo de responsabilidade. A única que tinha era alimentar o canarinho que ele tinha, e de vez em quando eu deixava o bicho sem comida, sem água, sem nada. Então, de vez em quando ele morria. Tinha mais isso. Tá? Mas como eu gostaria de ter feito isso, porque isso poderia ter mudado muito a minha vida. Oportunidades que eu perdi por não ter o inglês. Mas tem gente que não tem inglês e teve sucesso na vida. Mas ele pôs um pensamento, teve um objetivo na vida dele, e não estava o inglês lá. E ele aproveitou e foi com tudo focado dentro daquele objetivo que ele tinha. Então, está 1000 por hora. Tá? Então, é só focar que consegue. Foca que o negócio vai dar certo. Vamos aprender mais palavras aqui. Então, Mariana, show. Valeu. Você vai dormir, então? A hora está aqui, tá? 6h30. Tá. Ele quer ver o nascer do sol. Vamos lá, gente. 2 palavras homofônicas, ok? Primeira palavra, blue, que é azul. A outra palavra, blue. Agora, o primeiro, o azul, vocês sabem como se escreve, né? B-L-U-E. B-L-U-E. A segunda, blue. B-L-E-W. B-L-E-W. Esta segunda, blue, ela é o passado do verbo blow. Isso aqui é um verbo irregular. É o passado do verbo blow. Blow é soprar, tá? A galera do grupo de quinta-feira, hoje de manhã, no grupo de vocês, já está o link para o arquivo em PDF lá para estudar verbo irregular, para baixar lá e poder praticar, tá? Então, o verbo soprar é blow, blue, blonde. Então, essa palavra blue é a mesma da pronúncia de azul, blue, ok? E são homofônios, palavras escritas diferentes, mas com o mesmo som, ok? Porém com significados diferentes.
Vamos para 3 verbos irregulares, tá? Nós vamos ter 3 verbos aqui, ó. Escolher, vir e custar. Deixa eu alterar um negócio aqui. E o verbo custar. Então, primeiro, escolher. Alguém de vocês lembra um desses verbos? Escolher, vir e custar? Escreve aí. Escolher, vir e custar. Vocês sabem algum desses? Lembrando, verbo irregular é o teu próximo desafio, onde muda o teu nível. O aluno começa se batendo no verbo to be, odiando o verbo to be, isso é muito difícil e tal, aí depois ele vê que não é difícil, é possível, ele é fácil, aí você começa a praticar e tal, e aí você vai para os verbos as palavras e verbos auxiliares lá. Do, does, did. Aí você começa, quando que eu uso to be, quando que eu uso esse e tal. Isso é uma etapa. Após isso, o teu grande desafio é aprender verbo irregular. Aí você vai mudar um nível legal, porque até você aprender todos os verbos regulares, você está lendo um monte de coisa, um monte de palavra, está vendo muito material, e você vai adquirindo mais vocabulário. Quando você conecta esse vocabulário que você aprendeu com os verbos regulares, você vai para um outro nível, você passa acima do intermediário. Quando a gente fala de níveis em inglês, nas escolas sempre tem iniciante, intermediário e avançado. Em algumas escolas tem. Pré-iniciante seria um pre-intermediate, não, pre-beginner, pre-intermediate, pre-advanced, tem post-advanced, tem vários tipos. Mas, para falar real mesmo, o inglês tem 2 níveis. Ou você sabe ou você não sabe. Ou você consegue se comunicar, ou você não consegue se comunicar. Pronto. Tá? Não importa a quantidade de palavras que você tem. Na última live eu falei sobre fluência. Não é a quantidade de palavras que vai te dar fluência, é você saber falar a quantidade de palavras que você conhece. É isso que vai te dar fluência, porque você vai falar de uma forma fluida, com fluidez, uma forma aceitável, bonita, executada da maneira correta as palavras que você conhece. Continuando aqui dos verbos irregulares. Então, ninguém colocou nada ali, se conhece, escolher, vir e custar, então acredito que não. Aqui o Góes já respondeu. Góes, a palavra choice, ela é escolha, ela não é o verbo escolher, tá? O verbo escolher é choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Esse é o verbo escolher, tá? Choice é uma escolha. Manda aí, gente. Se vocês querem, tem alguma dúvida, manda aí que dá tempo de responder. Temos 10 minutos, mas dá tempo de responder e falar as outras palavras aqui que eu vou falar. Agora eu vou falar mais uma do verbo irregular. O verbo vir. Come, came, come. O Everton falou do cost. Isso aí. O verbo cost é o verbo custar. Cost, 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 que seria o próximo aqui. Tá? Então, aqui, ó, temos 3 exemplos de verbo irregular bem diferentes. O primeiro tem 3 palavras diferentes, o verbo escolher. Choose, chose, chosen. O segundo, ele tem a primeira e a última palavras iguais, e a do meio diferente. Come, came, come. Agora, o verbo custar são as 3 palavras iguais. Cost, cost, cost. Tá? Por isso que é verbo irregular, eles não têm uma regra. Vai ter uma regra na hora de você estudar. Você pega aqueles que são todos iguais, igual o verbo apostar. Bet, bet, bet. Tá? Choose, chose, chose. Choose é escolher. Como você escreveu ali, gosto. Choose é escolher. Choose, chose, chosen. Ok? Agora vamos para mais 2 palavras, que são o quê? False friends. Palavras que parecem
alguma coisa em português, mas não é. Ela é muito parecida com o português, às vezes é a mesma palavra em português, mas em inglês ela quer dizer totalmente diferente. Vamos ver aqui, ó. Nós temos a palavra city. E I need you to stay here, okay? Because I don't know what you're doing over there. Ó, assist e attend. Assist é a primeira palavrinha dos false friends, falsos cognatos. Assist, se você escuta assist, ou você lê a palavra assist, você acha que é assistir, mas assistir é o watch. To assist, ó, tem duas palavras, to assist e to attend. To assist é ajudar, auxiliar em alguma coisa. Attend não é atender. Atender, por exemplo, vou atender o telefone. Atender é answer the phone. You answer the door. Vou atender a porta. You answer the door, you answer the phone. To attend, frequentar. Por exemplo, você frequenta cinema, teatro, igreja. Isso é attend. Ok? O material eu tenho tudo disponível, depois você manda uma mensagem para mim, para a gente ter engajamento no Instagram, manda uma mensagem, que aí eu vou mandar para vocês. Mas a gente é aluno do senhor aqui. Mas tudo bem, manda só para dar engajamento, tá? E aí eu mando para você. Eu vou mandar lá no grupo de toda forma, tá? Beleza, agora nós vamos para duas outras coisas aqui, ó. São chamadas de phrasal verbs. Vão anotando aí, tá? Nós temos ainda 6 minutos, vai dar tempo. Phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Um verbo e uma preposição, juntos os dois, dá um outro significado. Por exemplo, check. Todo mundo conhece esse check, que é o verbo verificar. Só que eu tenho aqui, ó, check-in, pessoal que viaja, você já sabe que check-in é você se registrar num hotel. Ou check-in também você vê no aeroporto, quando você vai lá e registra a sua passagem, tudo mais, você faz um check-in. Então, esse é o check-in, isso é um phrasal verb. Tá? A outra palavra é check-in, não, a outra palavra é check-into. Check-into, ok? Check-into é investigar. Bom, o Góes é policial, trabalha nesse ramo, nessa profissão, na verdade, e isso está muito relacionado com a profissão dele. Check into, investigate. Existe a palavra investigate, mas ela é longa. E, normalmente, no inglês, essas palavras muito longas sempre terão uma outra mais curtinha. Check into, investigate. Investigate é longa, check into é rapidinha, facinho de falar. Beleza? Esses são os phrasal verbs de hoje. Agora, nós temos outra matéria, outro tópico aí. Expressões idiomáticas, gírias. Só que qual que é a diferença de gíria com expressões idiomáticas? Gíria é local, expressões idiomáticas são de uso de âmbito nacional, tá? Então, nós temos duas aqui, ó. It's a long shot. It's a long shot. It's a long shot. O que é it's a long shot? Um tiro no escuro. O que seria um tiro no escuro? É você tentar algo e as possibilidades daquilo dar certo ou de você acertar são poucas. Sorry. Elas são menores. It's a long shot. Um projeto, um produto novo lançado no mercado, tá? Uma ideia. Isso daí pode ser, você pode falar, it's gonna be a long shot. Vai ser um tiro no escuro. Nós vamos tentar, mas não sei se vai dar certo. This is a long shot, ok? Quando você precisa, a outra expressão é essa aqui, ó. Quando você precisa entrar em contato com alguém, você pode falar, keep in touch, mantenha contato, tá? Mas você também pode falar de você vai fazer um contato com alguém. To touch base. Touch base é uma expressão que vem do beisebol. Okay? Beisebol, você tem aquele, tipo um quadradinho que a pessoa fica em cima ali, ou o rebatedor,
E quando ele acerta a bola, ele tem que correr. A gente não entende o beisebol. Por exemplo, eu não entendo a regra do beisebol. Mas, portanto, a gente assistir, a gente mais ou menos tem uma ideia. A gente vai lembrar do jogo de bets. Você acerta a bola e corre para o outro lado, para outra base. Então, o touch base é toda vez que você corre ali no beisebol e você tem que tocar aquela base para ir para outra. Então, o touch base. O touch base no inglês, até no inglês comercial, é uma gíria que fala assim, eu vou ter contato com fulano de tal só para ver se está tudo certo. Ou, I'm going to touch base here to see if you got my email. Ok? Eu vou entrar em contato. Eu entro em contato com você aqui, tá? Vamos ver se tem uma tradução um pouco mais diferente aqui, procuro aqui para vocês. Eu entro em contato aqui para ir direto ao ponto. Você recebeu meu e-mail? I'm going to touch base here with you, ok? To see if you got my email, ok? Só isso. Então, esse é o touch base, ok? Então, aprendemos mais 15 palavras aqui, tá? Espero que tenha gostado. A gente tem mais 2 minutos. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida que queira compartilhar aí, alguma coisa? O Everton tinha falado, tem uma dúvida, depois ele colocou, to costa ou costa? Tá, vou explicar. Aqui, ó. Vamos lá. Os verbos em português, a gente tem o verbo no infinitivo, que são verbos terminados em ir, e ar. Verbo infinitivo no inglês sempre vai começar com a palavra to. Então, assim, o verbo custar. Você vai... os professores, de vez em quando, vão falar assim, o verbo custar é o verbo cost. Porque ele não quer falar to cost. O correto é to cost. Então, quando você tem o to e mais o verbo, a correta tradução é o infinitivo. O verbo termina em ar, e ir. Então, to cost, custar, to choose, escolher. Qualquer outro verbo de hoje? To come é o verbo vir. Tá? Isso, touch base, Everton. Essa palavra, isso aí mesmo, parabéns, touch base. Tá? Essa palavra touch, se alguém estranhar assim, fala, ué, mas touch, você não tem o touch screen? Você encosta na tela? Touch é encostar, tocar, de leve, um touch, ok? Ele não falou girafa, então. Como é a girafa? Ai, Como é a girafa dessas palavras, o Theo está lendo ali, Góis? Como é a grafia dessas palavras? De quais palavras, Góis, dessas que eu estou falando, é só vou mandar no PDF todas elas, tá? To choose, escolher, to touch, tocar, to touch base é fazer contato. Qual outra que a gente falou aqui hoje? To come, vir, to cost, custar. É isso ali que você está perguntando? Ou você quer como soletra, que deve ser a mesma coisa? Mas aí tá ruim aqui para mim, porque eu tenho que ficar pondo a mão aqui, ó, estou com o computador aqui na frente, tal, mas isso tudo vai em PDF para vocês, tá bom, Góis? Aí você vai saber palavra por palavra, que eu sei que você está focado também no negócio, e isso é muito bom. Beleza? Galera, eu agradeço, assim, de coração, gratidão mesmo por cada um que participou, comentou. Olha, muito obrigado mesmo, tá? Depois, o Everton respondeu no grupo lá, Góis. Eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Gratidão mesmo. Manda uns coraçõezinhos aí na live, faça um comentário ali, assim, escreve uma frase inteira, foi legal, tal, aprendi, estou aprendendo a cada dia, tudo mais, para eu ter mais engajamento ali no Instagram.
mostra para os amigos, né? Hoje a gente teve a participação dessa criatura noturna aqui, que não dorme, né? E foi bem legal a participação dele, porque ele fica falando as palavras, ele foi procurar no dicionário, tal, as palavrinhas que ele ia usar hoje, foi bem interativo. Comenta aí. Quem gostou da hora do Theo, comenta também, que vai dar engajamento lá, tá? E um dia desses, gente, eu vou puxar um de vocês ali, eu vou interagir, vou chamar um de vocês para a gente fazer a live ao vivo, para você comentar como está sendo o teu estudo. Ô, Everton, claro, é aberto para todo mundo, tá? Outras pessoas que não são alunos participam. Nós tivemos ali na segunda live uma pessoa lá da... Olha lá, o Everton falou que gostou muito, então. Gostou muito da participação. Vou dar mais só para você que comenta. Nós tivemos na... Não, é só não ter um acento ali, tá, Everton, no Theo. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Olha aqui, ó. Nós tivemos na quarta-feira uma pessoa da Inglaterra, uma brasileira que mora na Inglaterra, ela participou e ela falou, como eu estou tendo dificuldades de conversar com nativos. Só que aí ela não explicou muito sobre essa dificuldade. Por exemplo, antes de ir para a Inglaterra, ela estudou inglês aqui. Se ela estudou, quanto tempo ela estudou? Se ela estudou 1 ano, ela estudou da forma correta ou da forma errada? E aí, a única coisa que eu captei foi um não, assim, muito forte. Então, eu falei, ó, a gente precisa ressignificar essa palavra sua, não. Se você toda hora falar, eu não consigo falar com nativo, no teu cérebro está assim, nativo na minha frente, eu não consigo e pronto. Então, toda vez que tiver um nativo, haverá um bloqueio. É essa forma que você cria um bloqueio, falando que não consegue fazer algo. Então, se você não consegue entender quando eles estão falando, ou na hora de falar, você não está conseguindo, e você fica, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, você vai criar um bloqueio. Então, você pode mudar essa tua frase. Você fala, eu ainda não consigo. Eu estou me esforçando, eu já estou conseguindo entender alguma coisa, porque alguma coisa você entende, tá? Então, você pode falar, eu já consigo falar alguma coisa, tá? E manda ver para desbloquear isso. Beleza, galera? Passei 5 minutos aqui. Agradeço a participação de todos vocês, tá? Um abraço. See you tomorrow. See you. Bye, bye. E agora, vamos